Você já plantou uma fruteira no quintal e anos depois viu a calçada rachar, o muro abrir uma fenda ou, pior, menos a pia entupir sem entender por quê? Isso acontece em mais de 6 em cada 10 quintais onde se planta sem saber o tipo de raiz da árvore. Não é azar, é escolha errada de planta. Nesse vídeo, você vai conhecer as 7 melhores fruteiras para plantar perto de casa, de muro, de cerca ou de cano, sem medo de estrago. E lá perto do fim tem um detalhe sobre uma das 7 que a maioria das pessoas ignora e que pode dobrar o tempo de vida da sua planta no quintal pequeno. Se você veio aqui pelo título, pode ficar tranquilo. É exatamente isso que vai aprender. Qual fruta plantar no fundo de casa sem que a raiz vire um problema daqui a 5 ou 10 anos? Esse vídeo é para quem tem um espaço pequeno, uma casinha simples, um quintalzinho que não tem metro sobrando e quer ter fruta fresca sem pagar o preço lá na frente com reforma. Se o seu terreno é grande, sem vizinhos grudados e sem cano aparente, talvez você tenha mais liberdade. Mas se o espaço é apertado, continua aqui que esse conteúdo é para você. E já de cara, antes de qualquer coisa, a dica mais simples e mais ignorada de todas é medir antes de plantar. Não precisa de trena sofisticada, não. 2 palmos de distância do muro não é o suficiente para nenhuma fruteira, por menor que seja a raiz dela. O mínimo seguro começa em 1,5 m. Isso já evita boa parte dos problemas. Guarda isso. Agora, vamos ao que interessa. O primeiro problema que leva as pessoas a arruinarem quintal, muro e encanamento não é preguiça nem descuido, é desconhecimento mesmo. A raiz de uma árvore cresce no mesmo ritmo que a copa dela. Então, quando você olha para uma mangueira bonita, grande, com sombra generosa, aquela sombra tem o mesmo tamanho lá embaixo, escondida no chão, buscando água e abrindo caminho por onde tiver brecha. Cano de cerâmica, junta de alvenaria, fundação de muro simples. Tudo isso é caminho fácil para a raiz agressiva. Ela não tem intenção de destruir. Ela só segue a água, mas o estrago é real. Tem 2 tipos básicos de raiz que você precisa conhecer para tomar a decisão certa. A raiz pivotante é aquela que cresce para baixo, como uma cenoura no chão, funda e estreita. Ela não se espalha muito para a lateral, não fica rastejando debaixo da calçada. Essa é a amiga do quintal pequeno. A raiz lateral ou superficial é o tipo problemático. Ela se abre para todos os lados, fica rasa, levanta a calçada, estoura cano, empurra muro. Essas você planta longe ou não planta perto de nada. Daqui a pouco a gente chega numa das 7 que tem uma particularidade interessante. Ela tem raiz pivotante quando jovem, mas muda o comportamento com o tempo dependendo de como você maneja. Fica atento. A primeira fruteira da lista é o mamão. O mamoeiro é uma planta que quase não ocupa espaço no chão. A raiz dele é pivotante, vai para baixo, não se espalha. Ele cresce rápido, em menos de 1 ano já está dando fruto, e o ciclo de vida dele é curto. Dificilmente passa de 3 ou 4 anos produzindo bem. Isso na prática significa que ele não tem tempo de criar um sistema radicular invasivo. Você planta a 1 metro do muro e dorme tranquilo. Além disso, ele não faz sombra pesada. A copa é alta. As folhas ficam no alto e o tronco fino não quebra calçada nenhuma. O cuidado com o mamoeiro é na hora da cova. Não planta ele em buraco raso. Faz a cova com no mínimo 40 centímetros de profundidade. Coloca esterco curtido misturado com a terra e cobre bem. Raiz pivotante precisa de espaço para descer, senão ela fica sem ancoragem e a planta tomba com o vento forte. A segunda é a jabuticabeira. Essa é quase que a planta perfeita para quintal de casa. Raiz pivotante, crescimento lento, copa pequena e arredondada. Ela praticamente não invade espaço de vizinho, não levanta calçada, não engole muro. O crescimento lento que às vezes assusta quem planta, minha jabuticabeira não cresce, é justamente a característica que a torna segura. Uma árvore que cresce devagar também tem raiz que cresce devagar. Tem gente que fala que a jabuticabeira leva 10 anos para dar fruto pela primeira vez. Isso é mito quando a muda vem de enxerto. Muda enxertada começa a produzir em 3 a 4 anos. Muda de semente. Aí sim, pode demorar mais. Na hora de comprar, pergunta se é enxertada. Essa informação faz diferença no seu planejamento.
E tem um detalhe sobre a jabuticabeira que pouca gente comenta. Ela floresce no próprio tronco e nos galhos velhos, não nas pontas dos galhos novos como a maioria das frutas. Isso significa que você não perde a floração quando poda. Pode podar para controlar o tamanho sem medo de perder a frutificação do ano seguinte. Para quintal pequeno, isso é ouro. Agora presta atenção nessa parte. Muita gente planta a terceira fruteira da lista e abandona o manejo no primeiro ano, achando que ela é resistente a tudo. Aí ela cresce bem, bonita, mas vira um problema silencioso. Vou explicar isso logo mais. A terceira da lista é o limão Tahiti. O limoeiro Tahiti tem raiz que ocupa um espaço médio, não é tão comportado quanto a jabuticabeira, mas também não chega nem perto de uma manga ou uma tilha. A questão é que ele é muito produtivo, muito resistente à seca e responde bem à poda. Você mantém ele compacto se quiser, mas o abandono é o problema. Limoeiro sem poda cresce em todas as direções. A copa abre demais e as raízes laterais começam a buscar espaço. Não é uma raiz destruidora como a de uma figueira, mas perto de cano velho ou muro sem reboco pode causar pressão com o tempo. A regra prática com o limoeiro Tahiti é simples. A cada 2 anos, você faz uma poda leve de formação. Não precisa ser poda drástica. Só tirar os galhos que estão cruzando, os que cresceram para baixo e os secos. Isso mantém a árvore no tamanho que você quer e o sistema radicular sob controle. Vou contar uma história rápida aqui. Teve um senhor numa cidade do interior de Minas que plantou um limoeiro a 80 centímetros do muro dos fundos. Durante 6 anos, aquele limoeiro deu limão para a família, para a vizinhança, para vender na feira. Era orgulho da casa. Quando ele faleceu, os filhos foram cuidar da propriedade e encontraram uma fissura no muro dos fundos. O limoeiro tinha crescido sem poda nenhuma em todos aqueles anos. A raiz não tinha destruído o alicerce, mas tinha empurrado a fundação do muro o suficiente para rachar o reboco. O conserto saiu caro. A árvore foi retirada. E o mais triste é que com uma poda a cada 2 anos, nada disso teria acontecido. O limoeiro poderia estar lá até hoje. Manejo simples evita perda grande. A quarta fruteira é a acerola, talvez a mais segura de todas para plantar em espaço pequeno. A acerola tem raiz pivotante bem comportada, porte médio-baixo e copa que raramente passa de 3 metros de altura. Ela aguenta poda pesada sem reclamar, o que significa que você decide o tamanho dela. Tem propriedades produzindo em vaso, em quintal de 2 metros quadrados, em caixote de madeira. É uma planta que se adapta ao espaço que você dá para ela. A produção de acerola é farta. Uma planta adulta bem manejada pode dar de 10 a 15 quilos de fruta por colheita, e ela colhe mais de uma vez por ano. Com vitamina C, que é uma das mais altas entre todas as frutas conhecidas em geral, especialistas apontam a acerola como uma das fontes naturais mais ricas de vitamina C que existe. Isso não é exagero de propaganda, é uma característica bem documentada da fruta. Para plantar, espaça ela pelo menos 1,5 metro de qualquer estrutura. Faz a cova bem preparada com esterco e terra misturados, e nos primeiros meses rega com frequência. Depois que pegou, ela aguenta períodos de seca razoavelmente bem. Isso aqui é o que mais derruba o pessoal na hora de escolher fruteira. Confundir porte da copa com o tamanho da raiz. Uma árvore pequena não necessariamente tem raiz pequena, e uma árvore grande não necessariamente tem raiz destruidora. O que importa é o tipo de raiz, não o tamanho da planta. Manga é uma árvore grande com raiz lateral agressiva. Palmeira é uma árvore gigante com raiz praticamente inofensiva para estruturas. Não olha só para a copa, pergunta sobre a raiz. A quinta da lista é a banana nanica ou banana nã. Tecnicamente, a bananeira não é uma árvore, é uma planta herbácea gigante. O que parece tronco é, na verdade, folha enrolada sobre folha. Isso importa, porque a raiz da bananeira é diferente de árvore. Ela tem um rizoma que é uma espécie de caule subterrâneo, do qual saem raízes finas em todas as direções, mas de forma rasa e sem força de penetração. A bananeira nanica tem porte menor que as variedades comuns, produz cacho em cerca de 8 a 12 meses e depois que colhe o cacho,
aquela planta morre, mas ela já deixou filhotes ao redor. Você retira a planta velha e mantém 1 ou 2 filhotes. Isso significa que você tem controle total sobre a expansão dela. Se quiser que fique num lugar só, você retira os filhotes que saírem para longe. Se quiser que ela se espalhe um pouco, deixa. O único cuidado com bananeira perto de estrutura é o volume de água que ela retém. Em época de chuva muito forte, a terra ao redor da bananeira fica muito úmida por muito tempo, e muros sem impermeabilização absorve essa umidade. Não é a raiz que danifica, é a umidade acumulada. Então planta 1,5 metros do muro e se preocupa com a drenagem do terreno. Daqui a pouco eu mostro o detalhe que muda tudo na hora de preparar a cova para essas 7 fruteiras. Um passo que parece pequeno, mas que na prática define se a planta vai se desenvolver com raiz comportada ou vai sair buscando nutriente em todo lugar. A 6ª fruteira é a pitanga. A pitangueira é uma das plantas mais subestimadas do quintal brasileiro. Porte pequeno a médio, raiz pivotante, crescimento lento e copa densa que serve de cerca viva se você deixar crescer junto com outras. Ela é resistente, precisa de pouca água depois de estabelecida e produz 2 vezes por ano na maioria das regiões do Brasil. A pitanga tem sabor que polariza, menos, tem quem ame, tem quem torça o nariz. Mas independente do gosto pessoal, ela é uma das fruteiras mais seguras que existe para plantar perto de muro, cerca, calçada ou cano. E o valor nutritivo é alto. Em geral, estudos apontam presença significativa de licopeno na pitanga, menos o mesmo composto que existe no tomate e que está associado a benefícios para a saúde cardiovascular. Isso é observação geral de pesquisas na área, não receita médica. Para quem tem filho pequeno ou neto que visita o quintal, a pitangueira é ótima também porque as frutas ficam acessíveis. A planta não tem espinhos e a criança pode colher sem risco. Memória de infância se faz assim. A 7ª fruteira da lista é a goiabeira anã. E aqui está o ponto que eu avisei lá no começo do vídeo, menos a que tem uma particularidade que muda o comportamento com o tempo. A goiabeira anã, diferente da goiabeira comum, tem raiz pivotante quando jovem. Nos primeiros 2 ou 3 anos, ela se comporta muito bem, vai para baixo, não espalha. O problema começa quando ela passa dessa fase e começa a consolidar o sistema radicular lateral. Não é um sistema tão agressivo quanto o da goiabeira comum, que é conhecida por levantar calçada, mas a goiabeira anã adulta vai sim criar raízes que se expandem a 1,5 metros, 2 metros para cada lado. A solução não é deixar de plantar. A solução é a barreira de raiz. Barreira de raiz é uma técnica simples que consiste em colocar uma placa de material rígido, pode ser telha de amianto velha, chapa de zinco, madeira tratada grossa, menos na parede da cova, do lado que fica voltado para a estrutura que você quer proteger. Você cava a cova normal, coloca a placa na lateral e planta. A raiz, quando chega na placa, desvia para baixo em vez de seguir em frente. Não é um recurso perfeito para sempre, mas garante de 10 a 15 anos sem problema. Para um quintal doméstico, isso é mais que suficiente. Esse recurso da barreira de raiz funciona para qualquer uma das 7 fruteiras dessa lista, mas na goiabeira anã, ele é o que faz a diferença entre uma planta segura e uma que vai eventualmente pressionar sua estrutura. Agora o detalhe da cova que eu falei antes. Se você só guardar uma coisa do vídeo, guarda isso. A maioria das pessoas cava a cova, mistura adubo, planta e rega. Isso está certo. Mas falta um passo que poucas pessoas fazem: a quebra do fundo da cova. Quando você cava uma cova, o fundo fica compactado. Aquela terra do fundo é mais dura que a do entorno. Aí a raiz pivotante vai descendo, bate naquele fundo compactado e começa a dobrar para a lateral, menos mesmo sendo uma raiz que naturalmente iria para baixo. É o solo que força a mudança de comportamento da raiz. A solução é simples. Depois de cavar a cova na profundidade certa, você pega uma enxada ou um pedaço de madeira e revolve o fundo mais uns 20 centímetros. Não precisa tirar a terra, só afrouxar. Isso permite que a raiz pivotante continue descendo sem obstáculo.
É um trabalho de 2 minutos que evita problema de anos. Mito muito comum sobre fruteira no quintal. Se eu plantar no vaso, a raiz fica contida e não faz mal nenhum. Verdade e mentira ao mesmo tempo. No vaso, a raiz fica contida fisicamente, sim, mas a planta sofre mais, produz menos, e quando a raiz enche o vaso e começa a sair pelo buraco de baixo, ela vai em direção à terra molhada embaixo do vaso, que pode ser justamente a calçada ou a terra perto do cano. Plantar em vaso é uma boa solução temporária ou para espaços onde não tem terra disponível, mas não é a solução definitiva que muita gente imagina. Se tiver terra disponível no quintal, planta na terra com os cuidados certos. A planta agradece e você tem menos trabalho. Um alerta que precisa ser dito com clareza: nunca plante nenhuma dessas 7 fruteiras ou qualquer outra árvore sobre cano de esgoto. Cano de água potável com pressão tem mais resistência, mas cano de esgoto, especialmente o de cerâmica antigo que ainda existe em muitas casas do interior, não aguenta nem raiz de planta pequena com o tempo. A raiz busca a umidade e o nutriente que vaza em volta desse cano. Entra pelas juntas e entope tudo. Se você não sabe onde passa o esgoto no seu quintal, pergunta para quem fez a obra da casa. Olhe o projeto se tiver. Ou chama um encanador para mapear antes de plantar qualquer coisa. Para fechar a parte técnica, uma organização rápida do que foi dito. O mamoeiro é a escolha para quem quer resultado rápido. Fruta em menos de 1 ano. Raiz que não preocupa. A jabuticabeira é a escolha para quem pensa no longo prazo com segurança total. Menos, cresce devagar, ocupa pouco, dura décadas. O limoeiro Tahiti é produtivo e seguro se você mantiver a poda em dia. A acerola é a planta mais adaptável, serve em quintal pequeno, em vaso grande, em espaço apertado. A bananeira nanica dá controle sobre a expansão porque você gerencia os filhotes. A pitangueira é a opção mais discreta e mais subestimada, com raiz que praticamente não preocupa. E a goiabeira anã entrega fruta generosa desde que você use a barreira de raiz no lado que precisa proteger. 7 fruteiras, 7 escolhas que não vão te cobrar reforma lá na frente. Tem algo que vai além do lado prático de tudo isso. Plantar uma fruteira no fundo de casa não é só uma decisão de jardinagem. É uma declaração de que aquele espaço vai continuar sendo cuidado, que vai ter fruta fresca naquele quintal, que alguém vai poder chegar de tarde, pegar uma jabuticaba no pé, uma acerola, um limão e sentir que aquela casa tem vida. Muita gente que está vendo esse vídeo cresceu numa casa onde tinha fruta no quintal, onde a avó colhia manga de manhã e colocava na mesa ainda fresca, onde o aroma de goiaba madura chegava pela janela em dia de calor. Esse tipo de coisa fica na memória de um jeito que compra de mercado não consegue replicar. E quando você planta uma dessas 7 fruteiras no seu quintal hoje, menos mesmo que seja uma muda pequena, mesmo que demore um tempo para produzir, você está recriando aquilo. Para você, para seus filhos, para os seus netos. Não precisa de terrão, não precisa de trator, não precisa de muito dinheiro. Precisa da muda certa, da cova bem feita, de 1,5 metro de distância do muro e de um pouco de paciência. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, coisa prática, coisa do dia a dia, coisa que você pode aplicar na sua casa sem depender de especialista caro, então vale a pena ficar por aqui. Esse canal é feito para quem vive na roça ou para quem tem o coração na roça. Sem enrolação, sem conversa fiada, sem promessa que não se cumpre. Se inscreve para não perder o que vier por aí.